Olha, o fenómeno dos migrantes climáticos é impulsionado pelas alterações climáticas, levanta, na minha opinião, questões bastante sérias sobre os direitos humanos e a desigualdade social. É verdade que o termo escravatura moderna é frequentemente utilizado para descrever certas formas de exploração laboral contemporânea, como o trabalho forçado ou o tráfico do ser humano, mas pode não ser totalmente aplicável em todas as situações de migrantes climáticos. No entanto, acho que é possível argumentar que algumas condições enfrentadas por esses migrantes se assemelham a formas extremas de exploração e desigualdade. A verdade é que os migrantes climáticos muitas vezes enfrentam situações absolutamente precárias, incluindo, por exemplo, a falta de habitação, acesso limitado aos recursos básicos, muitas vezes discriminação e exploração. E, na prática, estas condições, digamos assim, podem ser o resultado direto das alterações climáticas que afetam não só o meio ambiente, mas também as condições de vida em determinadas regiões. E, portanto, a extrema desigualdade social, tanto entre países como fora deles, é um fator que contribui para a vulnerabilidade dos migrantes climáticos. E por isso a comunidade internacional e os governos precisam de alguma forma abordar estas questões de forma holística, considerando não apenas os aspectos ambientais, mas também os direitos humanos e a justiça social. E, portanto, a proteção dos migrantes climáticos exige, por isso, uma resposta global e que aborde as causas subjacentes das mudanças climáticas, promova também a igualdade e garanta a proteção e os direitos destas pessoas em todas as fases do seu percurso migratório. A proteção e a promoção da liberdade de expressão são fundamentais para uma sociedade democrática e aberta. Mas como, perguntam vocês? Olha, primeiro, através de uma legislação forte e uma proteção legal efetiva. Isto é, precisamos de ter um reforço das leis que protejam a liberdade de expressão, garantindo que desta forma os direitos fundamentais sejam respeitados, mas também temos que promover uma proteção legal para os ativistas, para os jornalistas e para outros defensores dos direitos humanos que estejam em risco de perseguição devido, digamos assim, às suas opiniões. Mas há outras maneiras. Educação e sensibilização. Isto é importante garantir a consciencialização pública para a importância da liberdade de expressão como um pilar da democracia. Acrescento ainda, por exemplo, os mídia livre e independentes. Isto é importante promover que os mídias atuem de forma independente, atuem de forma livre, que possam de alguma forma relatar e investigar livremente, sem receio de qualquer tipo de represálias. Outro ponto fundamental será a proteção dos ativistas, isto é preciso garantir uma proteção eficaz para os ativistas e defensores dos direitos humanos, especialmente aqueles que, obviamente, enfrentam ameaças e violência devido às suas atividades. Mas também outro exemplo será o acesso à tecnologia à internet. Isto é, precisamos cada vez mais, quando falamos de liberdade de expressão, garantir o acesso equitativo à tecnologia e à internet, reconhecendo dessa forma a importância dessas ferramentas na liberdade de expressão e também na disseminação das opiniões. Isso é fundamental. Outro, obviamente, o combate à impunidade. Isto é importante, quando falamos de liberdade de expressão, garantir uma investigação e punição efetiva de crimes que sejam cometidos contra aqueles que exercem o seu direito à liberdade de expressão. Outra das formas de promover a liberdade de expressão é, sem sombra de dúvidas, o diálogo construtivo. Isto é, temos que estimular o diálogo construtivo, estimular um diálogo respeitoso, mesmo em situações em que as pessoas estão em desacordo, para com isso criar um ambiente propício à expressão das diferentes opiniões. E por último, diria eu, é importante quando falamos de liberdade de expressão falar também da pressão internacional. Isto é a necessidade de pressionar de forma internacional países que violam sistematicamente a liberdade de expressão através da diplomacia, sanções ou outros meios. Portanto, a proteção da liberdade de expressão, digamos assim, tem que ser um esforço contínuo que requer a colaboração entre governos, entre organizações da sociedade civil, entre as instituições democráticas e os cidadãos. Essas medidas, digamos assim, combinadas, podem ajudar a fortalecer um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, e garantir dessa forma que as vozes dos ativistas, incluindo os ativistas climáticos, sejam ouvidas e sejam respeitadas. À exceção de partidos e de grupos extremistas em várias partes do mundo, levanta diversas preocupações significativas em relação à proteção e à promoção dos direitos humanos.
Embora seja importante reconhecer que cada movimento político e cada grupo é único e tem as suas próprias características, há de facto algumas tendências comuns associadas aos partidos e grupos extremistas que podem representar, acho eu, desafios no avanço dos direitos humanos. Algumas dessas tendências incluem, por exemplo, discursos anti-imigração e xenofobia, incluem ataques à liberdade de expressão, ataques às minorias étnicas e religiosas, o próprio questionamento do funcionamento das instituições democráticas, por exemplo, ainda a redução dos compromissos nos acordos internacionais, ameaças aos direitos das mulheres e às comunidades LGBTQ+, muitos desses grupos extremistas promovem também políticas autoritárias e, portanto, é importante perceber como é que essas políticas autoritárias podem levar a restrições à liberdade individuais e também coletivas, e também o negacionismo climático e ambiental. E, portanto, é importante observar que o impacto na proteção e a promoção dos direitos humanos varia, obviamente, dependendo daquela que seja a abrangência e a influência desses grupos extremistas num determinado país ou numa determinada região. No entanto, a sociedade civil, as organizações dos direitos humanos e os cidadãos, nós todos, desempenhamos um papel que é crucial na defesa e na promoção destes direitos, independentemente do contexto político. E, portanto, o engajamento cívico e o diálogo, digamos assim, são, na minha opinião, fundamentais para abordar os diversos desafios que se resultam nestas tendências mais autoritárias e, com isso, proteger os valores fundamentais dos direitos humanos. Considerando os desafios emergentes em várias áreas, incluindo o social, o ambiental, o político e o económico, eu penso que seria muito relevante adicionar um artigo à Declaração Universal dos Direitos Humanos que abordasse explicitamente a necessidade de proteger os direitos em face das mudanças climáticas e da degradação ambiental. Isto é, um artigo na Declaração Universal que dissesse, por exemplo, que todas as pessoas têm o direito a viver num ambiente sustentável, no qual sejam asseguradas condições adequadas para a sua saúde, para o bem-estar e para a dignidade. Este artigo adicional reflete, por isso, aquela que eu acho que seja uma crescente importância de abordar as questões ambientais no contexto dos direitos humanos, reconhecendo que a degradação ambiental pode e tem impactos significativos nos direitos fundamentais de todos nós, isto é, de todas as pessoas. E, por isso, incluir uma disposição específica sobre direitos humanos e ambiente sustentável na Declaração Universal pode fortalecer a base para a proteção global dos direitos humanos diante daquilo que são os desafios contemporâneos. Ao celebrar os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante, diria eu, avaliar qual é que foi o progresso alcançado em relação à promoção e proteção destes direitos humanos, não só a nível mundial, mas também em Portugal. A nível mundial, houve de facto um aumento significativo da consciencialização global sobre os direitos humanos ao longo dos anos, com muitos movimentos e organizações dedicados especificamente à sua promoção. Mas houve também, a nível mundial, avanços legislativos, isto é, muitos países introduziram legislação nacional que é de alguma forma alinhada com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecendo, digamos assim, um quadro jurídico para a proteção destes direitos fundamentais. Mas, a nível mundial, houve também, cada vez mais, o papel desempenhado pelas organizações internacionais, isto é, organizações como as Nações Unidas ou mesmo a Agência, a Organização Internacional para as Migrações, desempenham, na minha opinião, um papel que é crucial na promoção e proteção dos direitos humanos a nível global, monitorizando, de alguma forma, aquilo que é a resposta, mas também as violações de diversos países no âmbito dos direitos humanos. Mas há também, infelizmente, alguns desafios. Esses desafios, isto é, apesar de haver alguns avanços, esses desafios persistem, incluindo a discriminação, a desigualdade, os conflitos armados, a pobreza extrema e também, é preciso dizê-lo, a impunidade em casos de violação dos direitos humanos. Isso tem sempre como consequência, infelizmente, a continuidade de crises humanitárias. Isto é, o mundo enfrenta hoje várias crises humanitárias com deslocamentos em massa, refugiados e imigrantes que, de alguma forma, testam a eficácia das respostas internacionais e também nacionais. No que respeita a Portugal, eu penso que também será justo dizer que houve um progresso legislativo. Isto é, Portugal tem, de facto, uma legislação progressista em matéria de direitos humanos, com uma Constituição que reconhece e protege uma ampla gama dos direitos fundamentais.
No que respeita ainda também ao nosso país, eu diria que houve também progressos significativos em algumas áreas, como a igualdade do género, os direitos do LGBTI+, e também a inclusão de pessoas com deficiência, apesar de esses avanços ainda estarem longe daquilo que provavelmente seria necessário. Depois temos também os desafios contínuos, isto é, há de facto ainda em Portugal a discriminação racial, questões relacionadas, por exemplo, com o acesso à habitação e a necessidade contínua de melhorar o acesso à justiça. No que respeita, por exemplo, também aos refugiados e imigrantes, eu penso que a resposta relacionada com os refugiados e imigrantes ainda tem, de facto, bastantes desafios associados à integração e à proteção destas populações. E depois, em Portugal, é preciso dizê-lo também, participa ativamente em alguns fóruns internacionais e em alguns organismos que promovem os direitos humanos, contribuindo dessa forma para o diálogo global. Agora, seja no Portugal, seja no mundo, eu penso que há alguns desafios comuns e eu destacaria estes três. Primeiro, ainda temos que falar da pandemia do Covid-19. Isto é, a pandemia, de alguma forma, exacerbou aqueles que foram os desafios existentes e apresentou novos, com implicações bastante diretas no acesso à saúde, no trabalho, na educação e outros, para exemplificar. Mas também outros desafios comuns são, de facto, as mudanças climáticas. Isto é, elas talvez representam uma ameaça crescente aos direitos humanos, com impactos muito significativos na segurança alimentar, na habitação e também na saúde. E depois temos a tecnologia e a privacidade. Isto é, o avanço tecnológico que hoje todos falamos levanta questões sérias sobre a privacidade, a segurança dos dados, que têm claramente implicações para a liberdade de expressão e outros direitos. E, portanto, em resumo, embora tenha havido, de facto, avanços notáveis, os desafios persistentes e emergentes exigem, na minha opinião, uma ação contínua e colaborativa para garantir que os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos sejam efetivamente implementados e efetivamente protegidos em todas as partes do mundo. Só assim, de facto, podemos construir um futuro mais justo e mais equitativo. Em relação a 2030, eu acho que não sou nenhum adivinho, mas posso dizer que em relação aos direitos humanos há de facto um mundo ideal onde eu gostaria de viver. E esse mundo ideal onde eu gostaria de viver em 2030 passa primeiro por um acesso universal à educação e saúde, isto é, garantir que todos os indivíduos têm acesso a uma educação de qualidade e um serviço de saúde adequados, independentemente da sua origem, género, orientação sexual e condição socioeconómica. O mundo que eu quero viver também em 2030 promove e tem uma efetiva igualdade do género. Isto é, a igualdade do género é uma realidade com o fim da discriminação e da violência do género e, espero eu, com oportunidades iguais para os homens e mulheres em todos os setores da sociedade. O mundo que eu quero viver em 2030 vai promover, espero eu, um ambiente de trabalho que seja justo e seja igualitário. Isto é, um ambiente de trabalho que seja inclusivo e que respeite os trabalhadores, que respeite os direitos dos trabalhadores, incluindo salários justos, condições seguras e igualdade de oportunidades. O mundo que eu quero viver em 2030 tem uma efetiva combate à discriminação e racismo. Deve ser, aliás, uma prioridade global, com políticas eficazes que permitam, de alguma forma, eliminar o racismo em todas as suas formas. O mundo que eu quero viver em 2030 protege e promove a inclusão dos refugiados e dos migrantes. Isto é, garantir que os refugiados e migrantes são recebidos com empatia, com respeito e que, de alguma forma, eles possam ser beneficiários de políticas globais que garantem não só a sua proteção, mas também a integração nas novas comunidades. O mundo que eu quero viver em 2030 promove a liberdade de expressão e informação. Isto é absolutamente fundamental que a liberdade de expressão e informação continue protegida por todo o mundo, com acesso absolutamente irrestrito à informação e, obviamente, com garantias contra a censura. O mundo que eu quero viver em 2030 promove, ou tem que promover, um ambiente sustentável e proteção climática. É inevitável e obrigatória a existência de um compromisso global efetivo que garanta a sustentabilidade ambiental. E esse compromisso tem que garantir medidas eficazes que possam combater as mudanças climáticas e proteger ao mesmo tempo ecossistemas absolutamente vitais. O mundo que eu quero viver em 2030 vai promover a justiça social e económica. É absolutamente fundamental para combater a desigualdade social, a desigualdade económica, garantindo aquilo que eu acho ser necessário, uma distribuição justa dos recursos e das oportunidades.
O mundo que eu quero viver em 2030 vai promover a paz e a segurança global. Isto é, vai promover uma realidade que, espero eu, seja com base numa resolução pacífica dos conflitos e no respeito dos direitos humanos, mesmo em situações de conflito. O mundo que eu quero viver em 2030 terá sempre uma participação cívica e uma democracia fortalecida. É importante incentivar, de facto, a participação de todos, com sistemas democráticos que sejam robustos e sejam responsivos às necessidades e vontades da população. O mundo que eu quero viver em 2030 promoverá uma tecnologia responsável. É importante desenvolver o uso da tecnologia de forma responsável e de maneira ética, garantindo, por um lado, a privacidade, mas também a segurança e os direitos fundamentais dos indivíduos. E, por último, o mundo que eu quero viver em 2030 promove a cooperação internacional de forma absolutamente eficiente. Isto é, a cooperação internacional tem que ser fortalecida para abordar as questões globais, promovendo os direitos humanos e a igualdade entre todas as nações. E, portanto, esta visão, digamos assim, idealizada, diria eu, destaca aquilo que eu acho que é um compromisso global comum com os princípios fundamentais dos direitos humanos. Reconhecendo, por um lado, que o progresso está aí e é uma área que está intrinsecamente ligada ao progresso em todas as outras áreas. E, portanto, alcançar esta visão exigirá sempre esforços coordenados, cooperação internacional e um compromisso firme com a promoção e a proteção dos direitos humanos em todas as partes do mundo. Apesar da falta de conhecimento específico sobre os 30 direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os cidadãos podem contribuir para a proteção e a promoção desses direitos no seu dia-a-dia. Como, perguntas-me tu? Olha, por exemplo, educa-te sobre os direitos humanos básicos e partilha esses conhecimentos com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus colegas. Isto é, a consciencialização é o primeiro passo para a ação. Segundo, a prática de empatia. Isto é, desenvolve empatia e compreensão em relação às experiências e perspectivas de outras pessoas, especialmente aquelas que podem pertencer a grupos mais marginalizados ou mais vulneráveis. Terceiro, o combate à discriminação. Está atento a situações de discriminação e toma uma posição contra essas situações de discriminação. Isto é, tenta promover a igualdade de género, a igualdade racial, a étnica, religiosa e outros tipos de igualdade. Quarto, não menos importante, participa ativamente nos processos democráticos, como votar, envolve-te em campanhas políticas e apoia organizações e movimentos que defendem os direitos humanos. Quinta forma, voluntariado, isto é, dedica tempo ao voluntariado em organizações que trabalham para a promoção dos direitos humanos. E isso podes claramente contribuir para a tua comunidade e é, de facto, uma maneira prática de fazeres a diferença. Sexta situação, por exemplo, a denúncia de casos de violência e abusos. Isto é, tenta estar atento a violações de direitos humanos em que possam acontecer na tua família, na tua comunidade, na tua escola, na tua universidade ou em qualquer outro lado do mundo e denuncia esses abusos e de alguma forma apoia as iniciativas que procuram responsabilizar os agressores. Certa proposta que te posso fazer é, por exemplo, a promoção e a inclusão. Isto é, tenta defender a inclusão e a acessibilidade para todas as pessoas, independentemente das suas habilidades, origens ou as condições socioeconómicas. Outro facto que podes tentar fazer é o consumo consciente. Isto é, tenta fazer escolhas de consumo que sejam conscientes, apoiando as empresas e os produtos que respeitem os direitos humanos e as práticas sustentáveis. Não menos importante, outra sugestão que deixo é a defender a liberdade de expressão. Isto é, tens que estar aberto ao diálogo, tens que respeitar as opiniões que sejam diferentes, mas que possas de alguma forma promover um ambiente saudável para o debate. Também, como já disse, a educação para os direitos humanos é fundamental. Isto é, tenta incentivar a inclusão do programa de educação para os direitos humanos nas escolas e tenta participar nas iniciativas que promovem essa educação. Outra forma que tu podes fazer na promoção dos direitos humanos passa pelo apoio aos grupos vulneráveis. Isto é, apoia esses grupos, seja através das doações, seja através do teu voluntariado. Enfim, há múltiplas maneiras de o poderes fazer. E por último, mas não menos importante, como podes contribuir para a execução dos direitos humanos no dia-a-dia, tem a ver também com a responsabilidade nas redes sociais. Isto é, tenta utilizar as redes sociais de forma responsável, evitando de alguma forma disseminar fake news, desinformação e contribuindo para isso para um ambiente que seja saudável, ainda que do ponto de vista online.
E, portanto, estas ações, digamos assim, cotidianas, quando praticadas coletivamente, têm, pelo menos na minha opinião, o potencial de criar uma cultura que valoriza e defende os direitos humanos. E, portanto, a mudança começa sempre, no entanto, a nível individual. E, portanto, cada pessoa tem o poder de fazer contribuições significativas para a promoção e a proteção dos direitos fundamentais. Conto contigo.